qual é o maior pai dos desigrejados hoje que tu orientaria aos seus membros e fiéis não seguir os seus ensinamentos? Isso aqui é forte, porque vai envolver pessoas, né? Você que chegou em nosso canal agora, já voltamos com a nossa audiência e vamos subir agora. Vamos para 1000, temos 775 pessoas agora. Vamos para 1000? Deixa o seu like aí agora, o seu gostei, o seu joinha. Deixa o seu comentário, porque quanto mais você deixar o like, o gostei, o joinha, reagir e comentar, mais a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para pessoas. Faz isso agora, porque o que vai vir aqui é orientações para você ter uma vida cristã saudável, para que você, de alguma forma, não se deixe ser levado por ventos de doutrina, para que você, em algum momento, não abra o seu coração para pessoas colocar o seu coração contra a igreja, que tem as suas falhas, tem os seus erros como instituição, como foi bem falado aqui, mas ainda assim é um lugar para pertencer, para se pertencer. Então é importante você ouvir, você receber essas orientações, ficar em alerta com alguns pais dos desigrejados que alimentam dioturnamente através da internet ódio contra a igreja. É uma misantropia religiosa. Yes. É uma misantropia religiosa. Então é importante, manda lá para mais pessoas, compartilha nos seus grupos, porque isso aqui é muito importante. Na sua visão hoje, quem é o pai dos desigrejados no Brasil? Nós temos duas vertentes. Primeiro, um pai dos desigrejados que não acredita em igreja como organização e defende sobre não ter a necessidade de congregar. Ele foi um dos maiores pregadores na década de 90, conhecido como príncipe dos pregadores, e pregava muito e ainda está vivo. Chama-se Caio Fábio. Caio Fábio é um dos pais desse movimento desigrejado aqui, e para mim foi um grande pregador. Mas eu digo com muita clareza que o problema hoje não é um desigrejado que diz sobre não congregar. Existe um segundo grupo, chamado de neodesigrejado. Neodesigrejado? Eu não sabia, não. Esse grupo que eu quero falar aqui hoje. Sobre o Caio Fábio. O Caio Fábio. Qual é a defesa do Caio Fábio? O reverendo Caio Fábio veio à nação através de uma organização. Se alguém conheceu o Caio Fábio, e Caio Fábio teve contato com o John Stott, com o Caio Fábio falou nos lugares mais importantes, só falou porque a plataforma e a estrutura chamada organização abriu as portas para ele. Verdade. Total. Hoje, ele diz, não preciso mais. Isso, você não tem necessidade. Mas tudo que ele é e só entrou por causa da igreja como organização. As conferências que foram feitas como a Vinde. Acabou. A oportunidade que tinha na Globo foi por causa da organização. Da organização. Sem organização, ele nunca cessaria. Por quê? Porque torna a repetir o Apocalipse. É Deus enviando uma carta para uma organização. O que diz em Atos capítulo 13? Atos 13 diz bem assim: havia na igreja, organização de Antioquia, organização. Havia na igreja de Antioquia, organização, profetas e mestres. Aí o texto diz: e orando e jejuando eles, disse o Espírito Santo. Então significa que há uma organização onde existe um grupo de pessoas que eles estão orando e jejuando. E disse o Espírito Santo. A organização não anula a teocracia. Teodeus, cracia, governo. A igreja como organização, ela pode ter um governo local, pode ter certa autonomia de decidir coisa como decidiu. Atos capítulo de número 6. Quem foi que escolheu os diáconos? A igreja. A igreja, como organização. Deus disse que era para escolher os 7? Não. Não. O Espírito Santo disse, olha, escolhe Estevão. Não. Quem escolheu? A igreja. A igreja. Então Deus deu autonomia à igreja como organização a ter atitudes. Só que em Atos capítulo 13, a igreja não pode escolher Barnabé e Paulo. Quem escolhe é o Espírito Santo. Pegou, não? Sim, sim. Aí a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Significa que a igreja, como organização, ela tem autonomia de escolher diáconos, ela tem autonomia de fazer algumas coisas, mas ela continua conectada com o Deus da igreja. Perfeito. Uma igreja que não está conectada ao Deus da igreja... é só um ambiente religioso. Agora,
o neo. Mas falando sobre o Caio Fábio, o senhor respeita a história do Caio, Muito, né? respeito demais. Porque eu vejo hoje algumas pessoas Não respeito. com nenhum respeito à história Sim. do Caio. Até foi perguntado ao pastor César Cavalcante, ele foi muito criticado recentemente sobre isso, se ele jogaria um coração ou um tomate no Caio, e ele falou, pela história, eu jogo um coração e jamais jogaria um tomate no Caio. É claro que hoje pode ser que muitas falas do Caio o senhor não concorda. Absurdamente, na verdade, se tornaram um veneno. Hoje, a teologia, a mensagem que o reverendo Caio Fábio transmite é uma mensagem que mais prejudica. É o texto que diz em Reis, a sopa venenosa. Mas ele um dia trouxe uma sopa que nutriu muitas pessoas. Então, eu respeito o Caio Fábio pela história que ele teve, mas o atual Caio Fábio, com esse tipo de mensagem, eu sou contra a mensagem que ele carrega atual. O senhor não orientaria ninguém a assisti-lo nem para filtrar algumas coisas? Porque hoje em dia o que ele tem mais é uma teologia libertina, não ortodoxa. A ortodoxia não faz parte mais da teologia e da mensagem dele, coisa que fez na década de 90. Ouvindo algumas mensagens do reverendo Caio, eu ouço muito as mensagens até hoje, clássicas dele. Absalão. O drama de Absalão. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Lei do cão. Acabou. O apocalipse das igrejas. É sobre isso. Um absurdo. Quem já ouviu sabe que Caio Fábio foi o grande pregador, mas ele me ensina até hoje a forma que ele se posiciona teologicamente, porque é possível você alcançar o topo e perder teu coração. Meu Deus. Que é uma mensagem que ele pregou. Sim. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua... mesmo pregou. E naquela mensagem ele chora. Ele mesmo. As lágrimas... Porque todo pregador, antes de falar pro outro, ele olha no espelho. Agora existe o segundo movimento. Porque se existe o pai dos desigrejados, existe o que eu chamo hoje, dentro da minha formação de sociologia da religião, o que eu chamo de neo-desigrejado. Sabe o que é o neo-desigrejado? É aquele que tem uma igreja, mas desvaloriza a igreja como organização. Banaliza a igreja ou só desvaloriza? Não, desvaloriza. Diz, nós estamos aqui, mas isso aqui não é importante. Desvaloriza qualquer tipo de estrutura como organização, porque acredita que a igreja não pode ser uma organização. Peraí, há uma diferença entre organizar e controlar. A igreja organiza, não controla. Uma igreja saudável organiza. Não controla. São coisas diferentes. Por isso que a igreja é organização, não controladora. Se você faz parte de uma igreja que controla, isso não é a igreja de Cristo. Mas a igreja que organiza é a igreja de Cristo. E como é que a gente entende e tem a percepção de um líder neodesigrejado? Simples. Um deles, mais importante hoje falando, é Zé Bruno. Mas ele não é cantor? Ele é cantor. Lá da banda Resgate? E é uma das melhores bandas que tem. Eu escuto, rock, né? Eu cresci escutando. Zé Bruno, tocando e cantando é o melhor. Mas falando de teologia é igual Pelé. E ele tá viral nas redes sociais. Tá viral. E tá viral a grau ponto que a mensagem dele é uma mensagem neo-desigrejada, que ele faz parte de uma estrutura eclesiástica, mas ele quer repaginar a igreja.